Ho, ho, ho! Feliz Natal! Mais um vídeo do Matemática Leve, hoje verificando a paridade de funções, para nunca mais tu confundir quando uma função é par, quando uma função é ímpar e quando uma função é nem par nem ímpar. Vamos lá! Paridade de funções. O estudo do comportamento das funções, saber de antemão se uma função é par, se uma função é ímpar, ou se uma função é nem par nem ímpar, facilita a tua vida no estudo de sinais, nas séries de Fourier, nas transformadas de Fourier, no cálculo de integrais de áreas, de volume. Por quê? Se tu sabe de antemão se uma função é par, ímpar ou nem par nem ímpar, tu pode usar as propriedades dessas funções e minimizar, diminuir a quantidade de operações a serem efetuadas. Então, vamos lá. Função par. Uma função é dita par toda vez que ela cumprir essa propriedade. Ó, f de x é igual a f de menos x. Para ilustrar isso, eu coloquei aqui para vocês a função clássica, uma função de segundo grau. Ó, f de x igual a x quadrado mais 1. Percebe que se eu calculasse a f de 2, a gente teria 2 ao quadrado mais 1, 5. A f de menos 2, nós teríamos menos 2 ao quadrado mais 1, 5 também. Então, cumpre a propriedade para qualquer valor de x. Outra coisa que tu pode observar no gráfico de uma função par é de que, se a gente pegasse esse gráfico aqui e fechasse como se fosse um sanduíche em cima do eixo das ordenadas, o que acontece com a curva? Esse lado aqui, como ele é simétrico, lado esquerdo e o lado direito são simétricos, essa linha aqui, ó, fica absolutamente sobre a do lado, de um lado fica sobre a linha do outro lado. Então, sempre que isso acontece, a função é uma função do tipo par. Uma função também pode ser do tipo função ímpar. Uma função ímpar, ela cumpre essa propriedade aqui. F de menos x igual a menos a f de x. Para ilustrar isso como função ímpar, eu fiz o gráfico aqui da função x ao cubo. Percebe que a função x ao cubo cumpre essa propriedade. Por exemplo, a f de menos 2 é menos 2 ao cubo, que é menos 8. A f de 2 é 2 ao cubo, que é 8. Ó, menos a f de x, menos a f de 2 é menos 8. Ou seja, a f de menos 2 é igual a menos a f de 2. Então, ela cumpre a propriedade, ela é uma função ímpar. Percebe também que através do gráfico de uma função, a gente também consegue verificar se ela é ímpar. Ela também é simétrica, mas ela é simétrica em relação ao eixo x. Se a gente fechar o mesmo sanduíche sobre o eixo das ordenadas, o eixo das ordenadas é o eixo y, o que vai acontecer com essa curva? Ó? Essa curva que está de cá vai aparecer do lado de cá, e essa que está aqui vai se refletir para cá, se eu fechasse o sanduíche. Percebe que a simetria vai se dar nessas distâncias aqui, ó, a distância de cima é igual à distância que está embaixo, tá vendo? A distância que está em cima é igual à distância que está embaixo. Então, para uma função ser dita ímpar, quando eu observo o gráfico, fechei o sanduíche e eu tenho a sombra do que está em cima, está refletido embaixo. A gente pode estender a teoria das funções pares e ímpares para o estudo das funções periódicas. Uma função periódica é aquela função em que o seu comportamento se repete de período em período. Então, eu estou dizendo aqui ó, que a f de x é igual a f de x mais p. Então, a cada p, então fiz uma translação, né? A cada espaço p, ela repete o comportamento. Eu fiz o gráfico aqui para vocês de 3 funções periódicas, 3 sinais periódicos. Uma contínua e 2 descontínuas. Vamos observar. Ó. Observa nesse gráfico aqui, nesse sinal, que daqui até aqui, ó, ela cresce e aí tem a descontinuidade. Aí depois ela cresce de novo e tem a descontinuidade. Então, esse espaço aqui em que ela repete o comportamento é o período. O mesmo acontece com esse caminho da minhoca aqui, ó. Então, ela, ó, de menos 1 até 1,
Ela subiu, desceu, aqui está o nosso período, ó, subiu, desceu, tenho mais um período e assim por diante. Ela está repetindo o comportamento. E nesse sinal que está aqui embaixo, está acontecendo a mesma coisa, ó. De 0 até 2, ó, é o nosso período, ó. Ela decresceu, 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 e ela tem uma descontinuidade aqui nesses extremos. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Que essas funções periódicas também podem ser pares, ímpares, ou nem par nem ímpar, porque nem sempre elas cumprem as propriedades. E aqui eu nem tenho a lei de formação, só tenho os gráficos. Como é que eu observo se a função é par, ímpar ou nem par nem ímpar? Usando o esquema do sanduíche. Ó, se a gente fechar o sanduíche aqui nesse gráfico, o sanduíche em cima do eixo Y, ó, o que, que vai acontecer com essa linha? Ela vai ficar refletida aqui, ó. Tu concordas? Ela vai aparecer aqui. Tu percebe que ela fica simétrica ao eixo X, ó. A distância que está em cima está embaixo, tá vendo? O que, que a gente pode concluir com isso? Que essa é uma função ímpar. Já nessa azul que está aqui do outro lado, se a gente fizer o reflexo dela, deixa eu pegar outra cor aqui que chama atenção, pode ser o amarelo. Ó, se eu fizer fechar o sanduíche sobre o eixo Y e essa curva vai ficar absolutamente sobre essa, ó. Observa que quando eu fecho em cima do eixo Y, essa linha vai ficar absolutamente aqui em cima. A minha mão aqui não está muito boa, mas deixa eu ver se eu fazer de novo. Ó, essa curva vai ficar absolutamente sobre essa. E isso me indica que essa aqui é uma função de que tipo, pessoas? É uma função par. Ou seja, ela cumpre a propriedade que f de x é igual a f de menos x. E essa ímpar aqui cumpre a propriedade que a f de menos x é igual a f de x. Ora, o que mais que eu tenho que chamar atenção? Olha essa rosa aqui. Nessa rosa aqui, se a gente usar a mesma técnica do sanduíche e fechar o sanduíche sobre o eixo Y, essa linha aqui, ó, vai ficar aqui, vocês concordam? A minha sombra vai estar aqui. O que, que vai acontecer? Eu não enxergo nem a simetria em relação ao eixo X, de cima para baixo, tampouco fica uma curva sobre a outra. Portanto, pessoas, essa função aqui, ó, este sinal descontínuo aqui, é uma função nem par, nem ímpar, porque ela não cumpre nem a propriedade das funções pares, tampouco a propriedade das funções ímpares. Ainda, sempre que a gente fala em funções periódicas, a gente lembra lá da escola, né, das funções trigonométricas, que são funções periódicas, né? Elas se repetem de período em período. Então, eu fiz aqui para vocês o gráfico das duas funções periódicas mais comuns dentro das trigonométricas, que são a função seno e a função cosseno. Quem é quem? Vamos observar aqui, ó. Aqui está dizendo que a minha função em π meios vale 1, né? Então, essa aqui só pode ser, minha f de x só pode ser seno de x, ó. Seno de π meios, 1. Seno de π, ó, 0. Seno de menos π meios, menos 1. Seno de menos π, 0. E assim por diante. Já a outra, ó, quando ela vale, o x vale 0, ela vale 1. Só pode ser a outra função trigonométrica, cosseno de x. Chama atenção para ti do tamanho do período dessa função. Se tu observares aqui, ó, aqui em menos π, ela tá valendo 0. Aí ela desceu, 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 subiu, 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 desceu, desceu, desceu. Quando ela chega na mesma posição, a gente está em π, ó. Então, o espaço daqui até aqui é o período. Nesse caso aqui, o período vale 2π, é o comprimento do período. Para a função cosseno de x, também acontece a mesma coisa. Ó. Se tu observar aqui, ó, quando x vale menos π, o meu y está valendo menos 1. A gente está aqui. E aí ela subiu, 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 desceu, 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 desceu. E quando x vale π, o y vale menos 1. Quando ela começa a repetir o movimento, nesse espaço aqui, a gente tem o período dela, que também é
2π. E 2π é o comprimento do círculo trigonométrico que nós já vimos noutra mini aula. O que eu tenho que chamar atenção é qual dessas é par, qual dessas é ímpar. Ó, observa, se a gente fechar o sanduíche, deixa eu pegar outra cor aqui, se a gente fechar o sanduíche em cima do eixo Y, esse calombo aqui, ó, vai parar aqui. Ai, que feio. Este calombo aqui vai parar aqui, concorda? E este vai parar aqui. Ou seja, ela fica simétrica em relação ao eixo X. A função seno é uma função do tipo ímpar. Desculpa, prof, aqui que eu tô fazendo a mão e aqui ficou um pouquinho mais para cima. Aqui ficou melhor, né? Ó, dá para enxergar direitinho. Já a função cosseno, se a gente fechar o sanduíche, essa curva aqui, ó, da direita, fica exatamente em cima da curva da esquerda. A função cosseno é uma função par. Então, te liga, pessoas. Se ela é uma função par, f de x é igual a f de menos x. Então, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. E se a seno é ímpar, a f de menos x é menos a f de x. Significa que seno de x é igual a menos seno de menos x. E assim termina mais uma mini aula do Matemática Leve na semana do Natal. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.